Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Um dos fariseus convidou a Jesus para comer com ele. E ele foi à casa do fariseu, tomou seu lugar à mesa, e uma mulher que vivia naquela cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava comendo na casa do fariseu, levou um perfume muito caro em um frasco de alabastro. Pôs-se de trás dele, junto a seus pés, e chorou até as suas lágrimas começarem a lhe molhar os pés. Então ela os enxugou com o próprio cabelo, beijou-os e derramou o perfume sobre eles. Quando o fariseu que convidou a Jesus percebeu o que estava acontecendo, disse a si mesmo: se este homem fosse realmente um profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus respondeu: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele disse: diga, mestre. Certo credor tinha negócios com 2 devedores. Um lhe devia 10 vezes mais que o outro. Os 2 devedores eram incapazes de pagar a dívida. Então o credor resolveu cancelá-la. Por isso, qual deles o amará mais? E Simão respondeu: o que tinha o débito maior. Então Jesus disse: a sua análise está correta. E em seguida, virando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa e você não me deu água para os pés, mas esta mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não me beijou, mas desde que cheguei, esta mulher não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo sobre minha cabeça, mas esta mulher derramou perfume nos meus pés. Por isso eu lhe digo que os pecados dela, e são muitos, lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, ama só um pouco. Então Jesus disse a ela: seus pecados foram perdoados. Nesse momento, os que comiam com eles começaram a dizer entre si: quem é este que ousa perdoar pecados? Então Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Amém? Só até aqui. Queridos, passagem muito mais que conhecida por todos nós. Este convite que Jesus recebeu do fariseu para que ele fosse comer à sua casa, aonde talvez poderia se passar por um convite bem intencionado, por um desejo legítimo de estar na presença do Mestre, por um desejo verdadeiro de estar diante do Senhor Jesus. Porém, esse Simão fariseu era um conhecedor da lei. Ele convidou Jesus para esse banquete, onde ao receber a presença do Senhor Jesus, ele não soube dar o devido valor à pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver relatado aqui nesta passagem o comportamento de Simão em relação ao comportamento dessa mulher aqui. Por isso o tema dessa mensagem é lições de uma mulher pecadora. Porque mesmo esta mulher, sendo uma pecadora, como está registrado aqui na palavra, ela tem algo a nos ensinar nesta noite. As intenções de Simão, queridos, apesar de parecer verdadeiras e dignas, eram más. Ele convidou Jesus para sua casa, mas ele desconfiava que realmente Jesus era um profeta. Ele desconfiava que Jesus era o Messias, como ele estava sendo chamado, e ele queria achar uma forma, um meio de tentar provar que Jesus era um charlatão. E o que podemos aprender com esta pecadora, a qual não era considerada digna de participar desse banquete, porque ela não foi convidada, mas ainda assim ela se tornou protagonista nessa história que nós lemos aqui. O que podemos aprender com essa mulher? Para tirarmos aqui, queridos, algumas lições dessa passagem, em primeiro lugar, precisamos saber quais são as expectativas de Deus com relação à humanidade. O que Deus espera de nós como adoradores?
Porque esta passagem aqui é muito utilizada para falar também sobre adoração. E nós vamos falar principalmente sobre adoração hoje. João capítulo 4, verso 23, diz assim: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Vou ler de novo. A hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Senhor procura adoradores. João capítulo 4, ele está dizendo assim que o Senhor está à procura de adoração, não, de louvores gospel, não, de músicas cristãs, não, ele está à procura de adoradores. Se tem algo, poucas coisas que a Bíblia está dizendo que Deus tem interesse, uma delas é adoradores. Poucas coisas Deus requer do ser humano, e uma delas é que sejamos adoradores. E o que é que nós podemos, amados, ver aqui na vida de Simão, nesse contexto de um adorador? O que nós podemos ver na vida de Simão que pudesse remeter à ideia de que ele era um representante dos adoradores da época? Ao analisarmos a postura de Simão, nós encontramos, na verdade, o oposto do que o Senhor está buscando num adorador. Quando nós olhamos para a vida de Simão, nós vemos que tudo aquilo que Deus está buscando em alguém, na verdade, ele estava fora do padrão. Simão, porém, ele era o representante dos adoradores da época, porque ele era um fariseu, um religioso. A referência que o povo tinha de servo de Deus, de pessoa que era devota, que buscava a Deus e adorava a Deus no templo. Simão era o exemplo, não era um bom exemplo, mas era o exemplo disso, de adorador. Ele era a referência que tinham na época como servo de Deus. Os fariseus, eles eram, vamos dizer assim, o mais alto posto religioso que existia naquela época. Vamos ver as atitudes de Simão, queridos, no verso 39. Diz assim que quando o fariseu que convidou Jesus percebeu o que estava acontecendo, o que estava acontecendo? Aquela mulher beijando, ungindo e chorando nos pés de Jesus. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele disse a si mesmo: se este homem realmente fosse um profeta, ele saberia quem está tocando nele e o tipo de mulher que ela é, pecadora. Amados, esse aqui é o real motivo do convite de Simão para Jesus. Testar a Jesus, buscar provar que ele não era o Messias, buscar uma brecha. Os fariseus, eles eram contra tudo aquilo que Jesus estava ensinando, e a todo momento buscavam uma forma de acusar a Jesus, para que pudessem condená-lo como eles fizeram. Então naquele momento ali, ele disse em seu íntimo: esse homem não é um Messias, ele não é um profeta. Se ele fosse, ele saberia quem é esta mulher, ele saberia, na nossa linguagem, qual é a laia desta mulher que está ali aos pés dele. Ele saberia qual é a categoria desta mulher que está beijando os seus pés. Além de Simão questionar algo que Jesus estava permitindo que a mulher fizesse, ele também já se colocou numa posição de julgar aquela mulher, porque ele condenou e declarou: essa mulher é uma pecadora, ela não merece estar na presença dele, ela não merece e não deveria estar aqui neste lugar. Outra coisa que nós consideramos aqui na vida de Simão, versos 44 e 45, ele não considerou Jesus um visitante importante, apesar dele mesmo ter feito o convite. Diz assim o verso 44: em seguida Jesus se virou para a mulher e disse: Simão, você vê esta mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés, mas ela lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seu cabelo. Verso 45: você não me beijou, mas desde que eu cheguei, esta mulher não parou de beijar os meus pés. Queridos, essas atitudes que Jesus está relatando aqui,
elas representam para aquela época atitudes hospitaleiras, atitudes que eram o padrão de qualquer pessoa que recebia um convidado na sua casa. Dar água para lavar os seus pés, ou até mesmo lavar os próprios pés da pessoa, ou se era uma pessoa mais abastada, ela colocava o seu servo para lavar os pés do seu visitante, mas no mínimo ele deveria entregar uma bacia com água para que a pessoa lavasse os seus pés. Por quê? Porque as pessoas caminhavam no meio da terra, do deserto, e quando eles entravam nas casas, as pessoas ofereciam para ela este gesto como um gesto de hospitalidade, de bem receber a pessoa. Outra coisa que Jesus questionou com Simão foi o fato dele não ter dado um beijo em Jesus. Naquele tempo, queridos, os visitantes também eram recebidos com um ósculo santo, que é um beijo de boas-vindas, um beijo na testa, um beijo na bochecha, um beijo que representava a expressão que nós dizemos hoje, seja bem-vindo. Eles expressavam isso naquela época com esse beijo. E Jesus disse para ele: você também, além de não me dar água para os meus pés, você não me recebeu com um beijo. Isso era uma forma de expressar alegria em estar recebendo aquela pessoa na sua casa. Quando você recebe um visitante, você diz para ele: entra, seja bem-vindo. Aí você tira as crianças que estão sentadas no sofá, senta aqui, dá o melhor lugar para ele, dá o controle da TV na mão dele, fala: quer assistir isso aqui? Não é assim que a gente recebe uma pessoa que é bem-vinda na nossa casa? A gente tem a nossa forma, a nossa maneira de demonstrar hospitalidade. Esta era a forma padrão dessa época aqui. E Jesus disse para ele: você não fez nada disso. E por que, queridos, que Jesus fazia questão dessas coisas? Por que que Jesus estava questionando o fato de Simão não ter recebido bem a ele? O Senhor ainda se importa, amados, em ter honra, em receber a honra que é devida para ele. Mesmo naquela época, assim como hoje, o Senhor se importa que venhamos honrar a ele como ele merece ser honrado. O Senhor ainda tem isso como algo importante e necessário para nossas vidas. Simão menosprezou a hospitalidade porque se achava muito importante para receber a Jesus dessa maneira. Ele se achava muito importante para receber e talvez ele mesmo lavar os pés de Jesus, ou até receber a Jesus com um beijo de boas-vindas. O mestre, entretanto, elogiou a atitude daquela mulher porque ela praticou este ato em favor dele, porque ela sim reconheceu que ele merecia e era digno de ser bem recebido. Um evento, amados, como esse aqui, esse jantar que Simão deu para Jesus, porque ele deu esse jantar para Jesus. Ele convidou a Jesus e por conta da ida de Jesus até a sua casa, ele preparou esse banquete. Um evento, nesta época, como esse aqui, para receber uma pessoa que estava ganhando a fama que Jesus ganhava naquela cidade, naquela região toda, era um evento grande, era um evento importante, era como se fosse um jantar de gala. Essa era a proporção desse evento aqui que Simão estava oferecendo para receber a Jesus. E Jesus era o convidado principal do evento. Agora, amados, pensa comigo, como é que você faz uma reunião dessa para receber a Jesus e recebe ele dessa forma? E recebe ele com esse desdenho? E recebe ele com essa indiferença? Quero dizer, amados, que esta é a maneira que muitos de nós recebem a Jesus na sua própria vida. Nós entregamos a vida para Jesus, abrimos o nosso coração para ele entrar, abrimos a porta da nossa casa para ele morar, e quando ele vem, nós recebemos ele dessa forma. Não damos o devido valor, não damos a devida importância para a presença dele agora nas nossas vidas. Não recebemos com alegria muitas vezes. É fácil, querido, vermos pessoas que recebem a Jesus, talvez, a gente até acredita que ele foi, talvez, convencido pelo seu amigo e não pelo Espírito Santo, convencido pelo líder e não pelo Espírito Santo a entregar a vida para Jesus, porque parece que ele está sendo forçado. Eu quero dizer para você, queridos, pessoas que entregam a vida para Jesus e não experimentam o primeiro amor, pessoas que entram para o convívio cristão, vêm para a igreja e na hora do
da adoração, na hora de celebrar a vida, a presença de Jesus nas nossas vidas, ele fica indiferente, ele não tem expressão, ele não sabe se expressar para o Senhor. Isso é familiar para você, com essas atitudes de Simão aqui? E aí eu digo para você, queridos, nós gostaríamos de ser recebidos como Jesus foi recebido nesse jantar aqui? Ninguém gostaria. Ninguém gostaria de ser convidado para uma festa e não receber a atenção que ele merecia, porque ele era o convidado principal. Imagina você, queridos, sua família se reúne para celebrar o seu aniversário, fazem um bolo, fazem coxinha, risole, tudo que tem direito, e chega lá, te deixam de fora da festa, te deixam no canto, te trancam no quarto, todo mundo celebra e você fica à parte. Imagina esse sentimento. Jesus foi convidado para ser celebrado, mas ele foi deixado de lado. Como adoradores a quem o Pai está procurando, precisamos avaliar se não estamos nos comportando como Simão. Precisamos avaliar se não estamos tratando Jesus como Simão tratou, com indiferença. Outra coisa que podemos avaliar aqui na vida dele, verso 46 diz assim: você não derramou óleo sobre a minha cabeça, mas esta mulher derramou perfume nos meus pés. A unção com óleo na cabeça, além de ser uma ação de higiênica, limpeza, para limpar talvez ali a poeira que se acumulava nos cabelos das pessoas por conta do vento, do deserto que é ali em Israel, era também um reconhecimento de autoridade. Salmo 23, verso 5 diz assim, o salmista disse: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Reconhecer a autoridade do Senhor, queridos. Muitos estão agindo para com o Senhor da mesma forma como Simão. Após convidá-lo para suas vidas, estão desconfiados, estão incrédulos, não dão o devido valor à presença de Jesus. Desonram ao Mestre, vivendo uma vida de falsa adoração. Era isso aqui que Simão estava fazendo, amados. Apesar de ser um representante da adoração, apesar de ser o representante eclesiástico, ele era um falso adorador. Porque ele não soube honrar a presença do Mestre, ele não soube honrar a Jesus que estava ali na casa dele. Simão julgava ser ele mesmo a pessoa mais importante, pois ele se considerava um homem sem pecados. Isso fica claro quando ele respondeu a parábola que Jesus fez para ele. Eu vou ler aqui de novo, ó. Acompanha comigo aí. Deixa a sua Bíblia aberta aqui em Lucas capítulo 7. A gente vai ler ainda todas essas passagens. Verso 42 e 43. Jesus fez essa parábola para ele aqui, ó. Verso 41. Certo credor tinha negócios com 2 devedores. Um deles devia 100 vezes mais que o outro. Os 2 devedores eram incapazes de pagar a dívida, então o credor resolveu cancelá-la. Por isso, qual deles amará mais? Simão respondeu: o que tinha o débito maior. Então Jesus disse: a sua análise está correta. Jesus disse que a análise que ele fez estava correta, mas realmente esta era a forma que Simão entendia as coisas. Ele achava, porque ele não tinha pecados, ele não precisava demonstrar gratidão e amor pela pessoa de Jesus Cristo. Ele achava que pelo fato dele não ser um pecador tão indigno quanto aquela mulher era, ele não tinha necessidade de se humilhar na presença de Jesus. Muitas vezes nós também achamos que pelo fato da nossa justiça própria não nos deixar enxergar o quão pecadores nós somos, indignos da misericórdia de Deus, nós achamos que não devemos e nem precisamos nos humilhar na presença do Senhor em adoração. Simão pensava dessa forma, e isso ficou claro com essa resposta que ele deu para Jesus. Queridos, não havia na época aqui de Jesus maiores pecadores do que os fariseus. Não havia nesta época maiores pecadores que deixavam o Senhor Jesus mais irritado do que eles. Eles foram os responsáveis pelas maiores broncas que Jesus deu. Todas as vezes que Jesus se irou com alguém aqui foi com os fariseus. O fato de Simão não conseguir manifestar adoração ao Senhor se dá por sua falta de arrependimento
em reconhecer que ele era tão pecador quanto aquela mulher adoradora. Aqui nesse ponto a gente já começa a entender que esses papéis estão invertidos, queridos. Aquela mulher, por ter pecados e por reconhecer isso, se fez uma adoradora, enquanto Simão, por se achar santo, ele era um falso adorador. No entanto, ele se tornava um pecador. Na verdade, aqui, o representante da adoração para nós, nessa interpretação que nós estamos fazendo aqui, é aquela mulher e não é Simão. O representante, o exemplo que devemos seguir aqui, é de uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e foi aos pés do Senhor Jesus, e não daquele que se acha santo e digno demais, e julgador de outras pessoas. Queridos, quantas vezes nos colocamos nessa posição de Simão? Quantas vezes queremos julgar a outra pessoa ou outro irmão pelo seu pecado, e aquele irmão que ele está mergulhado na presença e na glória de Deus em adoração, enquanto nós estamos olhando de fora. Queridos, a adoração a Deus, a gente vai falar bastante sobre adoração, queridos, porque nós passamos muito tempo, esses últimos meses, clamando e pedindo o socorro, a provisão de Deus, a mão forte do Senhor na nossa vida, a ajuda, a bênção. Nós passamos muito tempo pedindo, e chegou a hora de nós começarmos de novo a entregar ao Senhor. Sabe por quê? Porque para o Senhor assumir o controle da nossa vida, da nossa cidade, da nossa nação, precisamos levantar tronos para Ele aqui de adoração. Porque aquele que for mais adorado nessa nação, é Ele que vai governar. Aquele que for mais exaltado, mais amado e tiver o seu nome mais elevado, Ele que vai governar essa nação. Não precisamos e não podemos colocar a nossa adoração nem no nosso presidente, nem em outras coisas, nem na economia, nem na situação que estamos vivendo. Precisamos erguer o trono de louvor e adoração a Deus. Porque aquele que for mais adorado, esse vai governar sobre a mim e sobre a sua vida. Você concorda com isso? Então dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. O fato de Simão não conseguir manifestar adoração ao Senhor se dá pela sua falta de arrependimento. Porque se ele parasse para se analisar e avaliar a sua vida, ele veria que na verdade ele era mais pecador do que aquela mulher. Porque ele era falso, ele tinha uma posição de adorador e vivia uma vida de pecador. Ele vivia uma vida de aparências. A.W. Tozer, ele diz: é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Nós precisamos, queridos, todo dia procurar e achar motivos nas nossas vidas para nos arrepender e nos decepcionar conosco. Porque isso vai nos levar ao arrependimento e vai nos colocar de volta aos pés de Jesus. Quando você estiver muito satisfeito com a sua vida, quando você estiver muito feliz com a sua dedicação, com a sua vida de oração, quando você estiver muito satisfeito com a sua vida espiritual, queridos, toma cuidado, porque você está começando a se achar santo o suficiente, e você pode começar a achar que você não precisa mais se colocar aos pés de Jesus. Você pode começar a achar que você não precisa mais se humilhar na presença dEle. Você pode começar a achar que a sua posição, o cargo, a patente que você tem, faz com que não seja mais necessário que você se humilhe aos pés do Senhor. Cuidado, queridos. O arrependimento precisa ser uma prática diária nas nossas vidas. Precisamos procurar todos os dias e todos os momentos motivos para nos arrepender e nos lançarmos de volta aos pés do Senhor. Isso é viver uma vida de adoração. Mais uma frase de um grande pregador da história diz que o arrependimento é a lágrima nos olhos da fé. Podemos ter muita fé para fazer muitas coisas, mas não pode faltar o arrependimento. Não pode faltar o arrependimento que vai sempre nos levar para o nosso lugar de direito, que é aos pés do Senhor Jesus. Agora vamos tirar o foco do Simão. Vamos colocar o nosso foco naquela mulher que não tem nome, que não foi convidada para essa festa, que foi considerada indigna de estar ali. Primeira coisa, no verso 37, leia comigo.
uma mulher que vivia naquela cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava comendo na casa do fariseu, levou um perfume muito caro e um frasco de alabastro. Queridos, a mulher pecadora que não tinha nome, assim que ela ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar, ela já começou a adorar Jesus, mesmo quando ela ainda estava na sua própria casa. Antes de sair de casa, queridos, eu te pergunto, o que é adoração? Aquela mulher ainda na sua casa já havia sacrificado e oferecido algo de valor ao Senhor. Antes dela sair de casa, ela já tinha separado algo valioso para ela, para a época, porque custava muito aquilo que ela ofereceu aos pés do Senhor. Antes dela chegar onde o Senhor estava, ela já estava sacrificando e assim também adorando a Deus. Amados, esta mulher tem muito aqui para nos ensinar, sabe por quê? Porque mesmo quando às vezes nós vimos para a igreja, mesmo uma vez que estamos aqui, ainda nem começamos a adorar a Deus. Uma vez aqui, os louvores acontecendo, a igreja adorando, e muitas vezes ainda assim ficamos alheios. Mas essa mulher não. Desde o momento que ela ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar, com as suas atitudes, ela já estava adorando a Ele. Ela já havia separado algo para sacrificar e oferecer ao Senhor Jesus. Quero te dizer, queridos, como é que você tem se preparado para vir adorar ao Senhor? Como que é a sua preparação para entrar aqui e quando começarem a tocar os louvores, você poder entregar o seu coração a Deus? Ou você não se prepara? Ou você não tem nenhum motivo para adorar a Deus quando você adentra na igreja? Você não consegue achar motivos que te façam glorificar o nome do Senhor? Queridos, essa mulher tinha motivos valiosos para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Este óleo era uma iguaria, possivelmente era um incenso ou um perfume. Talvez muitas pessoas falam que ela era uma prostituta, mas a Bíblia não diz isso. A palavra no original grego que está também aqui nesse texto não falava que ela era prostituta, falava que ela era uma pessoa que tinha uma vida pecaminosa. Mas, considerando essa interpretação dessas pessoas que falam que ela era uma prostituta, talvez esse perfume que ela entregou aos pés de Jesus, ela usava para seduzir os seus amantes. O que você quer dizer com isso, Renato? O que eu quero dizer, amados, que aquilo que uma vez nós usamos para exaltar o inimigo, nós precisamos principalmente colocar isso para glorificar o nome de Deus. Nisso aqui entra, querido, no mínimo a nossa disposição em exaltar ao Senhor, porque muita gente exaltava nos estádios, exaltava nos shows do mundo, passava horas em filas em estádios para assistir cantores, pagava caro em ingressos seculares, coisas que nós usávamos para exaltar lá fora e glorificar as coisas de fora, precisamos colocar muito mais aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu ainda não estou falando dos dons e talentos que o Senhor tem nos dado, que se usávamos lá fora, habilidades para glorificar o inimigo, precisamos muito mais fazer elas glorificarem o nome do Senhor aqui. Se esse era o instrumento que aquela mulher tinha para pecar lá fora, ela colocou isso aos pés do Senhor Jesus para glorificar e honrar o nome dele. O importante é que ela saiu da casa dela com um propósito. Qual é o propósito que te trouxe hoje aqui, querido? Por que você veio hoje para a igreja, se você não sabe, amados? Quero te dizer que você precisa descobrir. Aquela mulher, ela saiu para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, entregar uma oferta para Ele e honrar ao nome daquele que era o Salvador da sua vida. Sabendo disso, queridos, quando você vier para a casa de Deus e começar o louvor, você não vai precisar de ninguém pedir para você levantar sua mão. Você não vai precisar de ninguém que te peça para abrir a sua boca e falar com Deus, porque isso, querido, vai ser automático. Quando você estiver aqui, o seu coração já vai estar queimando desde a hora que você saiu da sua casa e você veio pensando: eu preciso glorificar o nome do Senhor Jesus, porque hoje Ele me livrou, mesmo que eu não saiba, Ele está me guardando, Ele está guardando a minha família. Se até hoje eu estou com saúde, não me faltou nada nesse tempo de crise, eu tenho muitos motivos para glorificar o nome do Senhor. Então quando eu chegar lá, eu não vou esperar ninguém pedir para eu fazer isso.
Eu não vou precisar de motivação externa. Aquilo já vai estar queimando no meu coração. Muitos de nós, queridos, gostamos de clamar, pedir avivamento do Senhor, gostamos de pedir para que o Senhor envie poder, queridos, mas o que nós temos entregado para Ele? O que nós estamos entregando ao Senhor para que Ele responda com poder, para que Ele responda com a manifestação do Espírito Santo, para que Ele responda com a sua presença? Precisamos levantar um altar de adoração ao Senhor, porque aí sim Ele vai governar sobre a nossa vida, aí sim Ele vai governar sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso bairro, sobre essa cidade, sobre esta nação. O propósito dessa mulher era único e exclusivo, e ela tinha isso bem em mente: adorar a Jesus. Tanto é que ela não deixou que os olhares e julgamentos a impedissem de fazer aquilo que ela foi lá para fazer. Talvez, amados, a gente até venha com uma boa disposição para o culto. Aí chega aqui, o irmão quer ficar conversando. Aí chega aqui, alguém te chama para fazer alguma coisa. Quer dizer, queridos, a igreja, a reunião da igreja do Senhor, ela não tem outra finalidade a não ser honrar e glorificar o nome santo do Senhor Todo-Poderoso. O único motivo para nos reunir aqui, queridos, quero te dizer que você não está aqui para buscar algo de Deus. Você veio aqui para prestar culto, e prestar culto fala de entregar algo e não de receber. Prestar culto fala de você entregar algo para Deus e não de vir buscar alguma coisa de Deus. Nós passamos esses últimos tempos pedindo muitas coisas. Talvez entregamos pouco, então quero te dizer que é hora de nós começarmos a entregar mais do que pedimos. Um verdadeiro adorador não se importa com as circunstâncias, não tem como importante a sua reputação e não se importa com o que vão falar ao seu respeito por causa da sua adoração. Queridos, Davi foi muito julgado quando ele adorou ao Senhor de uma forma extravagante, principalmente pela sua própria esposa. Mas naquele momento, querido, a felicidade que estava no coração dele de ter a presença de Deus de volta em Israel era tão grande. Eu creio, queridos, que ele estava dançando, pulando e cantando ali, havia tirado as suas roupas, e ele não estava nem aí para o que iriam falar dele. Sabe por quê? Porque ele estava envolvido por uma presença, queridos, que não deixava ele perder o foco e a atenção daquilo que estava fazendo ele se sentir como ele se sentia. Quando nós estamos aqui, queridos, e a presença do Senhor nos envolve de uma forma que nós não estamos nem aí, que nós não se importamos com o que a pessoa que está do nosso lado, se ele vai ouvir a nossa voz esquisita quando nós estamos cantando, se ele vai achar que nós somos desafinados, se ele vai achar que nós estamos gritando alto demais. Queridos, quando a presença do Senhor te toma, você não quer saber de mais nada, você só quer se lançar. Queridos, a adoração é como um rio que está correndo. Imagina um rio com uma corrente forte e ele está passando. Muitas pessoas vêm correndo para esse rio e se jogam, e são levadas por esta corrente, enquanto outros, queridos, eles entram com seu pezinho e ficam ali de fora olhando para a correnteza e olhando para a pessoa que está lá mergulhando. Quero te dizer que o Senhor nos quer, Senhor, queridos, mergulhados na adoração. O Senhor nos quer mergulhados. A Bíblia fala assim que existem águas que dão nas canelas, existem também águas mais profundas que lhe dão nos joelhos, mas eu quero dizer que nós seremos adoradores, que entraremos em águas profundas a ponto de perder o pé do chão e sermos levados pelo aquilo que está acontecendo no momento de adoração. Versículo 38. Ela pôs-se atrás dele junto aos seus pés e chorou até as suas lágrimas começarem a molhar os pés de Jesus. Então ela os enxugou com seu próprio cabelo e beijou e derramou perfume neles. Quando algo nos incomoda muito interiormente, devemos ir direto à fonte da cura, que é o Senhor. Aquela mulher tinha um motivo para estar ali. Automaticamente, enquanto ela entregava ao Senhor a sua adoração, a sua devoção, ela recebia também do Senhor. Nós vimos ao culto, amados, para entregar a Deus.
Mas Deus não fica devendo nada para ninguém, da mesma forma Ele vai devolver algo para nossas vidas. Aquela mulher, ela não estava se importando com o que diziam ou o que pensavam sobre ela. O único foco dela estava nos pés que ela estava abraçando, chorando e beijando. Demonstrar nossos sentimentos mais profundos diante de Deus pode ser vergonhoso para quem é religioso, como Simão, mas isso faz com que venhamos ser usados por Deus para expor a religiosidade das outras pessoas. Se na adoração, queridos, você olha para alguém extravagante e você acha que aquela pessoa está se expondo demais, eu quero te dizer que você está se tornando um Simãozinho. Porque ao invés de você estar focado naquilo que é importante, no convidado de honra, você está focado no que as outras pessoas estão fazendo. Uma das maiores, se não a maior lição que essa mulher nos ensina aqui. Há pessoas que elas acham muitas dificuldades para não adorar a Deus. Na igreja mesmo. Ai, a música é muito alta. Ai, essa música eu não gosto. Ai, a voz do cantor eu não gostei. Ai, tá assim, tá assado. Ai, aqui é aquele irmão falso, olha como ele está fingindo lá, adorando com as mãozinhas levantadas. Muitas pessoas acham muitos motivos para não adorar a Deus. Mas esta mulher, queridos, o verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor mesmo quando ele está na casa do fariseu. O verdadeiro adorador, ele pode estar em um local, em uma circunstância totalmente desfavorável, mas ainda assim ele encontra motivos para adorar ao nome do Senhor. Se você acha que você não consegue adorar a Deus porque tem situações aqui que te incomodam, o seu foco está no lugar errado, a sua motivação está errada. Foca naquilo que é importante e entregue ao Senhor aquilo que você precisa entregar em adoração. No versículo 44, vemos uma atitude dessa mulher. Em seguida, virando-se para a mulher, o Senhor disse a Simão: vê esta mulher? O que o Senhor estava falando aqui, queridos? Ele falou a Simão: esta mulher aqui é um exemplo para você, veja ela, olha para ela, olha o que ela está fazendo. Vê essa mulher, eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés, mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Além de uma atitude de hospitalidade, que era obrigatória para a época, esta mulher aqui estava demonstrando humildade e disposição para servir. Lavar os pés era uma tarefa dos servos, querido. Foi isso que Jesus ensinou quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Lavar os pés era uma tarefa dos servos. Além disso, também traz um simbolismo de exaltar a santidade de Jesus. Nesta ocasião, lá em Mateus, lá em João, onde ele está lavando os pés dos discípulos, isso está lá em João 3, eu não vou ler, mas ele disse assim: vocês estão limpos, vocês não precisam ser lavados, porque Pedro queria tomar um banho, Jesus falou assim: eu vou lavar os pés de vocês. Aí ele falou: não, Senhor Jesus, eu tenho que lavar os seus pés. Aí Jesus falou: se você não deixar, você não tem parte comigo. Ele falou: então me dá um banho. E Jesus falou: não, vocês estão limpos, a única coisa que precisa ser lavada é os pés. Mas quando Jesus falou isso para Pedro, ele disse: vocês estão limpos, mas nem todos. Havia um ali que os pés dele tinham levado ele para a traição. Havia um ali que os pés dele tinham levado ele para trair o mestre. E Jesus falou assim: vocês precisam ser lavados apenas os pés. Isso está em João 13, 10 e 11. Nem todos estavam limpos. Lavar os pés, além de ser uma atitude de humildade, de serviço por parte daquele que está lavando, estamos reconhecendo a santidade daquele que tem os pés lavados. Estamos exaltando a santidade daquele que tem os seus pés limpos. Depositando algo aos pés dos apóstolos, como as pessoas faziam na época de Atos, eles estavam reconhecendo a santidade deles em administrar tudo aquilo que eles tinham para entregar ao Senhor. Quando a igreja começou, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, as pessoas vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Na mesma
posição que esta mulher se colocava. Depositando algo aos pés, depositar algo, querido, aos pés de uma pessoa, como uma dádiva, como uma oferta, era isso que ela estava fazendo. Além de se humilhar, além de reconhecer a santidade do Mestre, ela estava entregando a própria vida como uma oferta ao Senhor. Assim como as pessoas entregavam seus bens aos pés dos apóstolos para serem administrados, aquela mulher entregava a sua própria vida aos pés do Senhor Jesus. Entregando como uma oferta de si mesmo. Mais uma atitude dela, ela valorizou a presença do Senhor, coisa que Simão não fez. Versículo 45. Você não me beijou, mas desde que eu cheguei, esta mulher não parou de beijar os meus pés. O verdadeiro adorador valoriza a presença do Senhor. Assim como essa mulher, assim que soube que Jesus estaria naquele jantar, correu ao seu encontro, e naquele momento, a partir daquele momento que ela chegou ali, ela não tinha olhos para mais nada, além de Jesus, porque ela não cessava de beijar os seus pés. Sabe, queridos, quando tem algo que você deseja muito, que você quer muito, por exemplo, um presente que você queria muito receber, e quando aquilo chega até você, você não quer largar de mão, você não quer deixar, você não quer soltar aquilo por nenhum momento. Era isso que essa mulher estava representando ali aos pés de Jesus, onde ela não cessava de beijar os pés dele. Ela estava recebendo algo, queridos, que trazia uma alegria para o coração dela, um prazer na vida dela, e ela não queria parar com aquilo de jeito algum. Jesus disse para Simão: você não me deu um beijo, mas essa mulher não parou de beijar os meus pés. O beijo da mulher nos pés de Jesus revelava a sua alegria em vê-lo, mas o beijo do inimigo, ele simboliza a traição. Com um beijo aquela mulher expressava alegria, da mesma forma com um beijo Judas traía a Jesus. Provérbios 27:6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. De acordo com esse versículo aqui, queridos, muitas vezes ficamos confusos sobre quem são nossos amigos e sobre quem são nossos inimigos. Sou estranho, né? Dizer que as feridas, elas são boas e os beijos enganosos. Quem seria, queridos, estúpido o suficiente para pensar que o seu amigo é um inimigo e seu inimigo é amigo? Segundo aqui essa passagem de Provérbios, um verdadeiro amigo irá ocasionalmente nos ferir. Um verdadeiro amigo irá ocasionalmente nos causar uma ferida. Agora pensa nisso, a ferida dói, é desagradável, pode levar algum tempo para sarar, pode. Você acorda de manhã e fala assim: eu espero hoje ser ferido por um amigo. Ninguém pensa assim, queridos, ninguém espera isso. Ninguém acorda de manhã esperando ser tratado dessa forma, receber uma ferida, principalmente de um amigo. Nós geralmente acordamos esperando que o dia vai acontecer da nossa maneira, ou seja, confortável, fácil, as condições sejam favoráveis, sem complicações. Ferimentos não se encaixam no que nós esperamos para o nosso dia, quando a gente acorda de manhã. Mas beijos com certeza, amém? Não só literalmente, mas situações que simbolizam beijos. Nós amamos quando as pessoas nos beijam, amém? Nos afirmando e nos dizendo aquilo que nós queremos ouvir. Isso são beijos que nós recebemos. Quando as pessoas dizem: olha, você estava certo em ter ficado com raiva de fulano, porque aquilo que ela fez, você ter ficado com raiva ainda foi pouco. Ou então, você não merece ser tratado dessa forma, o seu líder não poderia ter falado com você desse jeito. São beijos, porém do inimigo.
Você precisa cuidar de você mesmo, para se dedicar tanto à igreja, a Deus, ao seu líder. Separa mais tempo para você cuidar da sua vida, vai fazer as coisas que você quer. São beijos. É aquilo que a nossa alma gosta de ouvir, de receber, que massageia o nosso ego. Mas da mesma forma que os lobos aparecem em pele de cordeiro, os nossos inimigos também podem se vestir de amigos. E a fantasia que eles usam são essas, muitos beijos, assim como os de Judas. Quem esperaria querer ser traído com um beijo? Quem esperaria ser traído com um beijo? O beijo que simboliza algo tão sublime quanto o que essa mulher estava fazendo na presença de Jesus. Cuidado se você gosta muito de beijos, literalmente falando, de ser muito bajulado, de ser muito elogiado, de ser muito colocado as suas qualidades em exposição. Você pode estar tendo seu ego massageado por alguém que poderia ser o seu amigo, mas naquela hora está sendo seu inimigo. Ao contrário, que se ele te corrigisse de uma situação, te abrisse os olhos para um comportamento seu, ele estaria te tratando como amigo, mesmo tendo te causado uma ferida. Para a gente concluir, amados, a última coisa sobre essa mulher adoradora. Para mim, essa mulher já não é mais a mulher pecadora. Essa mulher é a mulher adoradora na casa do fariseu pecador. João capítulo 12, versos de 1 a 3, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem a quem havia ressuscitado dos mortos. Eles prepararam um jantar em honra a Jesus. Marta servia a refeição, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E Maria pegou um quartilho de óleo de nardo puro, que é muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, de modo que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aqui é mencionada Maria, irmã de Lázaro, que nesta ocasião já havia ressuscitado dos mortos. Ela pega um frasco de nardo e faz a mesma atitude que nós vemos relatada lá em Lucas. Ela tem a mesma atitude que aquela mulher sem nome teve. Leia comigo agora capítulo 11 de João, verso 1 e 2. Certo homem adoeceu, o seu nome era Lázaro, de Betânia, a vila de Maria e Marta. Esta Maria era irmã de Lázaro, a quem derramou perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Queridos, aqui nos diz que Maria é a mulher que derramou perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, mas essa atitude dela só está relatada no capítulo 12, nós estamos lendo no capítulo 11. Maria, queridos, a minha interpretação, eu posso interpretar a Bíblia, amém? Você não é obrigado a concordar comigo. Mas quando eu vejo essa passagem aqui, eu entendo que Maria já havia descoberto lá atrás o que era adoração verdadeira. Quando ela ainda era uma desconhecida, se entregou aos pés do Senhor Jesus, derramando aquele vaso de alabastro aos pés dele. Quando ela ainda era conhecida apenas como uma mulher pecadora, ela devotou a sua adoração ao Senhor Jesus. Maria já havia descoberto, agora não precisa você abrir, eu vou ler aqui bem rápido para você pegar. Lucas 10 está falando mais uma vez de Maria, e olha o que ele fala aqui sobre Maria, Lucas 10, 38. No caminho de Jesus, os discípulos chegaram a uma vila onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, e sua irmã Maria ficou sentada aos pés do Senhor e ouvia o que ele tinha a dizer. Queridos, outras passagens ainda falam sobre a Maria. E onde ela está sempre? Aos pés do Senhor Jesus. Eu posso compreender aqui que ela aprendeu que aos pés do Senhor Jesus
em adoração a Ele, há um lugar de remissão, há um lugar de cuidado, há um lugar onde ela é considerada, há um lugar onde ela é valorizada, há alguém que se importa com ela, alguém que valoriza a sua pessoa. Este é o lugar. Maria havia descoberto na casa do fariseu os benefícios de estar aos pés de Jesus. Tanto é que quando Jesus foi visitar na casa dela, ela fez isso de novo. E depois que Jesus foi ressuscitar Lázaro, a Bíblia relata também que ela, quando se encontrou com Jesus aos pés da sepultura, ela se lançou aos pés de Jesus, porque ela sabia que aquilo funcionava. E aí depois que Lázaro ressuscitou, Jesus voltou à casa dela, e ela falou assim: mais uma vez, para onde que eu vou? Aos pés dele. E mais uma vez com uma oferta. Mais uma vez para derramar algo de valor além das minhas atitudes de adoração. Este é o lugar do verdadeiro adorador. E ela havia descoberto isso, os benefícios de estar aos pés de Jesus, onde quando há arrependimento, submissão e adoração, há também perdão de pecados e salvação. Porque foi isso que Jesus disse que ela conquistou lá em Lucas capítulo 7, verso 50. Ele disse: os seus pecados foram perdoados. E depois ele disse: a sua fé, ela te salvou. Este lugar é o lugar do verdadeiro adorador, aos pés do Senhor Jesus, de onde ele não deve sair por nada e para onde ele deve correr sempre. Este é o lugar que eu e você precisamos estar, queridos. Este é o lugar que você precisa se convencer a se colocar. Este é o lugar que você precisa estar todas as vezes que você achar motivos para se arrepender de algo em sua vida. Gratidão, louvor, ações de graças devem ser tributadas ao Senhor todos os dias, pois Ele é digno por tudo o que tem feito ao nosso favor. Adoração, queridos, não é cantoria. Adoração é entrega da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso entendimento e principalmente do nosso arrependimento diário ao Senhor. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus, e não somente a uma melodia musical. A adoração não é quando a equipe de louvor começa a cantar uma canção bonita, com uma melodia agradável. A adoração é quando o seu espírito responde a Deus, porque Ele te perdoou e te resgatou, porque Ele te fez importante para Ele, mesmo quando todos te achavam desprezível e indigno, como aquela mulher era considerada. Diante disso, eu quero pedir para você se colocar de pé. Queridos, que a partir de hoje você entenda diferente o que é adoração. Poderíamos falar muitas coisas mais ainda, mas que você possa aprender com os exemplos e os ensinamentos desta mulher adoradora, a se lançar aos pés do Senhor Jesus. E eu espero que você não espere que eu te peça para adorar, porque com certeza você tem motivos para isso. Senhor, nesta noite nós não queremos tirar nada dos seus celeiros, não queremos pedir provisão e nem proteção, porque tudo isso nós sabemos que encontramos aos seus pés. Por isso nós nos colocamos como aquela mulher, Senhor, prostrados aos seus pés, reconhecendo que o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda devoção das nossas vidas. A sua presença em nossas vidas é tudo que nós desejamos, é o que nós precisamos para viver, Senhor. Que as nossas expressões de adoração, Senhor, possam representar aquilo que o nosso coração está sentindo na sua presença. Que nossas palavras de amor ao Senhor venham tentar, Senhor, representar aquilo que o nosso coração está experimentando, porque o Senhor nos considera importantes.
Tu és maravilhoso, Jesus, nós te adoramos. Nós dizemos nesta noite, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és o convidado de honra, Senhor, para este culto. Seja bem-vindo nas nossas vidas, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo, Senhor, em todos os lugares onde estivermos. Nos ajuda a reconhecer a Tua santidade, a Sua importância. Nos ajuda, Senhor, a exaltar o Seu nome. Nós adoramos a Ti nesta noite, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a expressar aquilo que está no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a traduzir muitas vezes em palavras aquilo que nós não conseguimos. Mas eu oro para que o Seu Espírito Santo possa levar ao Senhor a nossa adoração, que não conseguimos traduzir em palavras. Faça de nós verdadeiros adoradores. Nos ensina o caminho do arrependimento diário. Nos ensina o caminho para os Seus pés, porque lá nós vamos achar tudo que nós precisamos. Hoje nós não queremos te pedir nada a não ser a Tua presença. Hoje nós não queremos nada além, Senhor, do que poder estar aos Seus pés e Te adorar. Aproveite a presença do Senhor Jesus, queridos. Aproveite a presença dEle, porque Ele está aqui.